Muy buenos días, amados Bom hermanos y dia amigos presentes aos amáveis irmãos, amigos aqui presentes allá en e aos Puerto que Rico estão em outras nações, y en diferentes lá em Porto naciones Rico, del Caribe, nas diferentes de nações Centroamérica, do Caribe, de Suramérica, da América Central, de Norteamérica da América do Sul, y otras naciones. da América do Norte Que las bendiciones e de Cristo, outras la del nações. pacto, sean sobre cada uno de Que as ustedes, bênçãos de Cristo, sobre mim o anjo do também, pacto, estejam e nos sobre abra cada as um de vocês e Escrituras, também e sobre nos mim. hable directamente Nos abra as a nuestra Escrituras, alma, nos fale e diretamente em nos nossa abra alma el entendimiento e nos para abra o comprender entendimento la palabra para compreendermos la palabra de a Dios, palavra divina, en el nombre del a Señor palavra de Jesucristo. Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Es para mí un privilegio grande Para estar con mim, ustedes é um en grande esta privilégio ocasión, estar aqui para nesta ocasião compartir con ustedes para compartilhar unos momentos com de vocês compañerismo alrededor de alguns momentos de companheirismo em torno y su da programa palavra de Deus correspondiente e do seu a este programa tiempo final, correspondente a este para tempo lo final, cual leemos para o qual en 1 de Pedro, vamos ler na capítulo primeira 2, carta de Pedro, no capítulo 2, versos 1 en adelante dice: começando do versículo 1 até o versículo 10, onde nos diz: desechando pues toda malicia, todo engaño, deixando, pois, hipocresía, toda a malícia e todo o engano, envidias, e fingimentos, e todas invejas, detracciones, e todas as desead como murmurações, niños recién nacidos, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele si es vades que habéis crescendo. gustado la benignidad del Señor, Se é que já provastes que o Senhor é acercándoos a benigno, Él, piedra viva, e chegando-vos para ele, pedra desechada viva, ciertamente por na los verdade hombres, reprovada pelos homens, mas para Dios mas escogida para com Deus, y preciosa, eleita e vosotros preciosa. también, como piedras Vós vivas, também, sed como edificados pedras como vivas, casa sois espiritual, edificados casa y sacerdocio espiritual santo, e para sacerdócio ofrecer santo, sacrificios espirituales para oferecer aceptables sacrifícios espirituais, a Dios agradáveis a Deus, de por Jesucristo, Jesus Cristo. por lo cual también contiene la Escritura. Por isso também na Escritura se contém: Pongo en Sión eis que eu ponho em la Sião principal piedra, a principal pedra da esquina, escogida, preciosa, eleita e y el que preciosa. creyere en él no será avergonzado. E assim, Para vosotros, quem crer nela pues, não será los confundido. que creéis, él es E quem precioso, crer nela não será pero para confundido. los que no creen, E assim para vós, la os que piedra credes los é preciosa, edificadores desecharon, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da y esquina, roca que hace e uma caer pedra de tropeço e los rocha que de escândalo tropiezan en la palabra, para aqueles que tropeçam na palavra, a lo cual fueron también destinados. sendo desobedientes, Mas vosotros sois linaje escogido, real para o sacerdocio, qual também foram destinados. nación santa, Mas vós sois a geração pueblo eleita, adquirido por Dios, o sacerdócio real, para que anuncieis a las nação santa, o virtudes povo adquirido por de Deus, aquel para que anuncieis as virtudes daquele de que las vos chamou tinieblas das a su trevas luz admirable. para a sua maravilhosa luz. Vosotros, que en otro tiempo no Vós, erais pueblo,
que em outro tempo não erais povo, sois pueblo, mas agora sois que en povo otro de Deus, tiempo no habíais alcanzado misericordia, que não tinhais alcançado pero ahora misericórdia, habéis alcanzado mas agora misericordia. alcançastes a misericórdia. Que Dios bendiga nuestras almas. Que não tinhais alcançado Con su misericórdia, palabra, nos permite entenderla. mas agora La importancia alcançastes de a tener la misericórdia. misericordia de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. A importância de ter a misericórdia de Deus. Podem se assentar, queiram ter a bondade. Encontramos que nos habla de la misericordia de Dios. Nos dice también la Podemos Escritura, ver, através da Bíblia, capítulo 9, o que nos fala da misericórdia de Deus. 1, E a Escritura também nos diz, na carta aos Romanos, no capítulo 9, así que no depende do versículo 1 ao del que 18, ni de la que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También, eso está en el capítulo 9, verso assim não depende do que quer, 16 nem do que de corre, Romanos, mas de Deus, y que tem también misericórdia. nos habla Isso está no capítulo 9 da carta aos Romanos, de no versículo 16. del que tendré E misericordia. também nos fala o que Deus disse: Dios terei misericórdia a Moisés. de quem eu tiver misericórdia. Isso foi o que Deus disse para Moisés. El Éxodo, No capítulo livro do 33, Êxodo, no capítulo verso 33, 19. no versículo 19, Yo haré pasar a todo disse: bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante eu de farei ti, passar toda a minha bondade por diante de ti del que e tendré proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver para misericórdia. ser clemente. E me compadecerei de quem eu me La compadecer. misericordia depende de Dios para el ser humano. A misericórdia depende de Deus para o ser Por lo humano. cual necesitamos comprender que la misericordia de Por Dios isso es necessitamos extendida al ser compreender humano que a misericórdia de Deus é estendida para o ser humano cada edad y cada dispensación. em cada era e em cada Para las personas dispensação, que entran para aquelas pessoas que entram correspondiente no a programa esa edad, divino en esa correspondente dispensación a essa era, en que están viviendo nessa las dispensação personas. em que essas pessoas estão vivendo. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Como, por exemplo, lá no tempo de Noé, podemos ver, halló misericordia que Noé delante de Dios, achou halló misericórdia gracia perante Deus, delante de Dios, achou graça y fue diante de extendida Deus, la misericordia de Dios e a misericórdia de Deus foi estendida a Noé, dentro o qual del estava pacto dentro divino, do en pacto la divino, dispensación que él naquela estaba dispensação em que ele estava viviendo. Es vivendo. importante entender que en la dispensación É importante que se está viviendo para cada pessoa de cada tempo en el presente, entender cada persona de cada tiempo que é na es donde dispensação encontrará la em que esteja misericordia de vivendo Dios, no presente,
Por ejemplo, É onde encontrará a misericórdia de Deus. que en los Por exemplo, nós fiestas encontramos dadas que nas por festas Dios dadas a los por Deus hebreos, para os hebreus, la misericordia de Dios estaba a misericórdia de Deus estava dentro de la dispensación da dispensação da de la lei, ley, en el no tiempo tempo de da la lei. y tenía E tinha sus ordenanzas as divinas suas ordenanças para la divinas, persona alcanzar para que a pessoa la alcançasse misericordia de Dios. a misericórdia de Deus. Por ejemplo, en Levítico capítulo 23 No capítulo 23 de Levítico, por exemplo, leemos e vamos ler del verso a partir do versículo del verso 26 en adelante. 26 em diante, onde nos diz: También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis sangre Falou como mais o cordero, Senhor a Moisés, y dizendo: afligiréis vuestras Mas aos almas, 10 dias y deste ofreceréis sétimo ofrenda mês encendida será a o Jehová. dia da expiação. Ningún Tereis trabajo santa convocação haréis, e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. día Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. el día de la expiación O dia da expiação sob a lei es día É para la misericordia de Dios o dia ser extendida a las personas para que a misericórdia de Deus que afligen su fosse alma estendida às pessoas por que haber afligissem pecado a sua contra alma Dios diante de Deus y por terem pecado tienen contra el Ele, perdón de sus pecados e assim obteriam o perdão dos seus pecados reconciliados con Dios. e seriam reconciliadas com Deus La e misericordia obteriam a misericórdia de Deus. así ha sido siempre de edad en edad, Assim sempre tem sido, de era em era, dispensación. Por eso em estableció cada Dios dispensação. al ser humano Por isso Deus desde estabeleceu sacrificios para o ser de humano, animalitos, desde Adão, los os cuales sacrifícios de eran animais, del os quais sacrificio representavam, de Cristo eram tipo e figura do sacrifício en la cruz que del Cristo Calvario, el cual fue un sacrificio perfecto, realizaria na cruz do Calvário, no se requiere e foi um sacrifício perfeito pelo qual del ser humano. não se requer outro sacrifício a favor do ser humano. Encontramos que Dios le prometió Também vemos un nuevo pacto que Deus prometeu para su pueblo. um novo pacto Eso para está o seu povo. en Jeremías, Isso está capítulo 31, em Jeremias, no capítulo 31, versos 31 en adelante. a partir do versículo 31 em diante. He aquí vienen días, dice Eis que vem Jehová, dias, diz o en los Senhor, cuales haré em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou seja, com el reino del com norte, o reino do norte, puesto para 10 tribus de Israel, llamadas luego las tribus composto de pelas Israel, 10 tribos de Israel, chamadas depois as tribos perdidas de Israel, e com o reino do sul, composto pelas duas tribos, as tribos de Judá e de Benjamim. Segue dizendo aqui, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os ter desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o pacto novo que Deus diz que fará com a casa de Israel será escrito não em pedras, não em pranchas de pedra, mas escritas nas pranchas do coração de cada pessoa que reconheça o novo pacto e que entre no novo pacto. O apóstolo Paulo falando desse novo pacto, ele disse que esse é o pacto prometido por meio de Jeremias, no capítulo 31. E disse que sob esse novo pacto é que Deus tratará com o ser humano. É desse novo pacto que Jesus falou na última ceia que ele teve com seus discípulos. E ele, ao tomar o pão, em São Mateus, no capítulo 26, disse, do versículo 26 ao 30, de San Mateo dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto E es quando mi cuerpo. comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando o partiu. E deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E os digo que desde agora não beberei mais deste E fruto digo-vos da vid, que desde agora hasta aquele dia não beberei deste em fruto que da beba vide, nuevo até com aquele dia em que eu vosotros beba de novo convosco no reino do meu Pai. E quando houveram cantado, E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. agora aqui Cristo nos está falando del nuevo pacto que Deus prometió. Cristo aqui En Jeremías esteve capítulo nos 31, falando verso 31, do novo pacto que Deus prometeu no capítulo 31 de Jeremias, do versículo 31 ao 36, que ele fará ¿y quién es Jesucristo? com a casa de Israel e com a casa de Para Judá. establecer un nuevo pacto. E quem é Jesus Cristo para vir e estabelecer um novo pacto e, consequentemente, anular o pacto antigo? Es el mismo que le dio Ele é o mesmo el pacto antiguo, que deu o el antigo monte pacto, Sinaí, a lei, la ley. lá no Monte Sinai. Dice el libro de los Hechos, de capítulo 7, E no livro dos Atos, capítulo 7, que la ley fue dada e no capítulo 2 do por livro comisión de ángeles. ou carta aos Hebreus,
el ángel del nos pacto, disse que a lei foi dada por comissão de anjos. el que escribió O anjo do los pacto 10 mandamientos foi quem escreveu os 10 en dos mandamentos tablas de piedra. em 2 pranchas de Fue el pedra. ángel del pacto E foi o anjo do el pacto que le dio quem deu leyes y ordenanzas as a leis Moisés, e ordenanças a Moisés para todo o povo el hebreu. ángel del pacto es el legislador. O anjo do pacto Y por cuanto é o Moisés legislador. por este pacto, E porquanto Moisés foi a o través del instrumento cual de le Deus, dio por meio do qual la ele ley depois y las deu a ordenanzas lei para el pueblo, e as ordenanças para o povo, legislador, Moisés foi o legislador de Israel. esas leyes Essas leis divinas, para ese pacto para esse pacto antigo, fueron dadas foram por dadas comisión de ángeles del por ángel uma del pacto, comissão de anjos, y allí do anjo do hubo pacto. millares de ángeles E houve con ali el ángel del pacto milhares de anjos su com o anjo do ejército pacto, celestial. o seu exército celestial. Es ese ángel del pacto el cuerpo angelical, la imagen del Dios viviente. Esse anjo do Apareció a pacto Moisés, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, é o corpo angelical, a imagem do Deus vivente. que ardía E por isso, quando apareceu y no para se Moisés consumía allá en el monte Horeb, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, lá naquela sarça que ardia e não se consumia, no monte yo Horebe, soy disse a el Moisés: Dios Eu sou de tu padre, o Deus do teu pai, o sea, el Dios de Abraham ou seja, o Deus de Amirão, y el Dios de Abraham, o Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob, el mismo Dios. o mesmo Deus Y como de el Isaac ángel e de Jacó. es Dios, E como o porque anjo fue el ángel de Dios que le é apareció a Deus, Moisés, y ahora é dice porque que yo foi soy o el anjo de Dios Deus quem apareceu para de Moisés. Isaac y de Jacob. E lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus de teu pai. ¿Cómo puede ser que el ángel sea Dios? E como pode este anjo Sencillo. ser Deus? Es que el Simples. Ele é ángel, cuerpo angelical de Dios. El o ángel corpo angelical de Deus. es la imagen del Dios viviente. O anjo Recuerden é a que imagem cuando do Deus vivente. creó el ser Recordem humano que en Génesis, Deus, quando criou o ser humano, no capítulo 1 do Gênesis, 26 al 28, do versículo 26 até o y el 28, capítulo 12, verso e depois 7, no capítulo 2 dice e versículo Dios, 7, Deus hagamos diz: al hombre façamos o homem conforme a nuestra imagen conforme y a semejanza. nossa imagem Y luego e semelhança. lo creó conforme a la imagen divina. Deus o criou conforme a imagem Cuerpo divina, espiritual angelical. um corpo E depois, espiritual El angelical. polvo de la tierra, en el E capítulo 2, depois, verso no 7 de capítulo Génesis, 2 do Gênesis, formó el no cuerpo versículo físico, 7, la semejanza física ele de Dios, tomou do pó da terra que él e formou o tendría corpo cuando físico apareciera en carne humana à en la semelhança física de Deus, a qual ele teria quando aparecesse em tierra. ¿Y carne quién es la humana imagen aqui na de terra. Dios? E quem é? Es el ángel del pacto, E o que é a imagem de Deus? el ángel de Dios, É o anjo do pacto, el ángel o de Jehová, anjo de Deus, que o aparecía anjo en do diferentes Senhor, ocasiones, que aparecia em várias ocasiões los profetas para comenzando os profetas, de Adán, começando com el primer Adão, profeta o qual foi o primeiro profeta que dispensacional fue colocado en la tierra. colocado aqui na terra. Ahora veamos Agora vamos ver quién es la imagen de Dios. o que é Hebreos e capítulo quem é a imagem de Deus. verso Carta 1 aos Hebreus, dice, do capítulo 1, Dios, do habiendo versículo hablado 1 muchas em diante, veces nos diz: y de muchas maneiras, havendo en Deus otro tiempo antigamente los falado padres, muitas por los vezes profetas, e de muitas maneiras aos pais pelos no por medio de profetas, quién, por los profetas. Es la forma de Dios hablar. ter falado por meio de quem?
son colocados en la tierra pelos profetas. con las dos Essa é a forma de conciencias Deus falar a juntas seu povo, para tener contacto con la dimensión divina que é colocado aqui na terra com as duas consciências juntas y ver en la dimensión divina para traerle el mensaje de Dios, la palabra de Dios para al ter pueblo, contato com a dimensão divina, ouvir e ver a dimensão divina e trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ao povo de Deus, no tempo e do tempo em que Ele envia cada profeta. en estos posteriores días, vean, hablando del tiempo de los apóstoles y de Jesús, ya los menciona como, A nós nos falou nesses últimos dias, porque un día delante del Señor, vejam para bem, los seres humanos, falando do tempo dos apóstolos e de Jesus, y 1000 años e aqui es menciona esses dias como os últimos dias, como porque um un dia día diante delante do del Senhor Señor. é como 1000 anos Y para en os el seres Salmo 90, humanos. verso 4 E también 1000 anos nos habla de lo mismo. são como um dia diante do Senhor. Cuando habla E de los também días nos fala da venideros mesma coisa no Salmo para os seres 90 humanos e versículo y 4. delante de Dios. Quando Los fala días dos últimos posteriores delante dias de Dios y para los seres humanos son diante de los Deus, 13 milenios posteriores que son esses el últimos quinto dias milenio en el cual Jesucristo são vivió 3 y tuvo su ministerio últimos milênios para os seres humanos. y ese quinto E milenio es diante el de Deus primero são dias. de los tres os quais días são posteriores delante de O Dios, quinto milênio, como para los seres humanos. no qual Jesus Cristo viveu e teve seu ministério messiânico, El quinto esse milenio, quinto sexto milênio milenio y séptimo é o milenio, primeiro dos los últimos tres dias días diante de Deus. postreros delante de Dios. Como o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio Habían comenzado são os 3 últimos dias diante de Deus. Ou seja, que nos dias de Jesus já haviam começado os últimos dias diante de Deus. que para los seres humanos es el quinto milenio. E foi no primeiro dos últimos Cristo dias tuvo su ministerio terrenal, que para os seres humanos hizo sacrificio en la cruz foi o del quinto Calvario, milênio. Cristo teve seu ministério terreno muerte, e o seu sacrifício na cruz do Calvário, sua morte, sepultamento e ressurreição, darnos para nos dar o novo el nuevo pacto, pacto do qual del cual su sangre es la o sangre seu sangue del nuevo pacto. é Ya o no sangue se do requieren novo pacto. sacrificios de animalitos E já não são para requeridos usar la mais sangre sacrifícios como de animais, expiación por el pecado de los seres humanos. Ya esos sacrificios de animalitos para se usar o seu del sangue antiguo pacto, como expiação pelo pecado dos seres humanos. con el Esses sacrificio de sacrifícios Cristo, de animais el do sacrificio Antigo perfecto Testamento, do Antigo Pacto, en terminaram. favor del E ser terminaram com o sacrifício humano, de y su Cristo, sangre es la sangre o sacrifício del nuevo perfeito a favor do pacto, ser del humano. pacto eterno. E seu sangue Ya é o no sangue do habrá novo más pacto, sacrificio do pacto por el eterno. pecado del ser humano, E já porque se hizo el sacrificio não haverá perfecto. mais sacrifícios pelo pecado do ser humano, porque Había sido foi feito um sacrificado sacrifício el perfeito na sacrificio cruz do de Calvário, animalitos que se o llegaron qual a foi conocer representado nos sacrifícios de efectivos animais en su tiempo, que foram esos realizados. sacrificios, pero ya Dios no acepta Por isso, sacrificio del animalito, esses sacrifícios y la sangre de esos foram sacrificios efetivos no seu tempo. tampoco la acepta Dios, Porém, porque delante Deus de já não Dios, aceita sacrifícios de animais, nem el tampouco sacrificio perfecto, o la sangue sangre desses perfecta sacrifícios, del nuevo pacto. porque Por lo tanto, diante de Deus está o sacrifício perfeito bajo e o el sangue nuevo perfeito pacto, do novo pacto. que nos acercamos a Dios, Portanto, como é dice sob o San novo Pablo, pacto que nós nos aproximamos de Deus. Como em São Hebreus, Paulo nos diz na carta aos Hebreus, para alcanzar no capítulo la 4 misericordia de Dios. e versículo 16, El capítulo 4, verso 16 dice de Hebreos, para alcançarmos acerquémonos
a misericórdia de Deus. confiadamente Disse: al trono cheguemos, de pois, gracia, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos nos ajudados acercamos em tempo oportuno. al trono de gracia, al trono de Dios. Y lo hacemos Nos en aproximamos do trono da graça, do trono de Deus, Jesucristo, e nós o fazemos cubiertos no con nome la do sangre Senhor de Cristo. Jesus Cristo, cobertos Así com o es sangue como de Él Cristo, nos limpia E de é todo assim pecado, como Ele nos limpa no de todo solamente pecado. nos limpió Ele não somente nos limpou quando nós lo o recibimos recebemos como Salvador, como nosso sino que nos Salvador, mantiene limpios mas Ele nos en mantém cada limpos ocasión que fallamos em cada ante ocasião Dios. que falhamos perante Deus. Nuestro pecado a Dios, Quando confessamos os nossos en el nombre de pecados Cristo, a Deus Cristo no nome de nos limpia Cristo, con su sangre de todo Cristo pecado, nos limpa porque está como de todo sumo pecado sacerdote com seu sangue, en el porque Ele está como sumo lugar sacerdote santísimo del templo no lugar celestial, santíssimo do trono celestial, el trono no trono de de propiciación, propiciação, el trono no trono de de Deus, Dios, no qual en el cual está la está o de sangue expiación, da la sangre de expiação, Cristo, o sangue de como Cristo, del tabernáculo que construyó Moisés como y templo que construyó el rey Salomón, lá no tabernáculo que Moisés que construiu, vivía en el lugar e santísimo, depois el no arca templo del que o pacto, rei Salomão construiu, sobre el arca del onde pacto, se tinha dentro o del lugar arca del santíssimo, pacto, estaban las tablas de la e ley, ali a arca do la pacto, vara de Aarón que reverdeció, e dentro da arca do pacto el maná estavam as tábuas que da lei, Dios ordenó, a vara de Arão y que colocaron reverdeceu, dentro del arca del e o pacto, maná que Deus ordenou que colocassem y dentro sobre da el arca do del pacto. estaba E sobre a arca do pacto el propiciatorio, estava que es la o tapa del arca del propiciatório, pacto, que era a tampa da arca do el pacto, propiciatorio o propiciatório de ouro puro, cubierto o con dos querubines de oro, com 2 uno querubins a de cada ouro, lado, um de cada de oro lado. puro, los dos querubines, Os 2 querubins de ouro puro, en medio de los dos querubines, e no meio dos 2 la querubins presencia de Dios, estava a en la presença de columna Deus fuego, na coluna de fogo. como estaba prometido Foi prometido en Levítico no capítulo capítulo 16 16, de Levítico, Levítico capítulo 16, vamos a ver lo que nos dice ahí. Dice, e vamos ver o que eu disse ali. habló Jehová a Moisés E falou o Senhor a después de la muerte Moisés, de los dos hijos depois de da Aarón, morte dos 2 filhos de Arão, cuando se derricaron delante que de morreram Jehová y murieron. quando se chegaram diante do Y Senhor. Jehová dijo a Moisés, Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, hermano, o teu que irmão, no en todo tiempo que não entre en el no santuário em detrás del todo o velo, tempo, para delante dentro do véu, diante do propiciatório que que está sobre el arca, sobre a para que arca, no muera, para que não morra, porque yo apareceré porque en la eu nube aparecerei na sobre el nuvem propiciatorio. sobre o propiciatório, Donde aparecería Dios onde Deus en esa apareceria columna de fuego, nessa coluna de sobre el fogo, propiciatorio en medio, em cima do propiciatório, entre os 2 querubins de ouro. ese es el orden Essa é del templo de a Dios, ordem do templo de Deus, del tabernáculo que construyó Moisés y del Tanto templo que construyó el rey Salomón. no tabernáculo que Porque Moisés esse é o construiu, orden como no templo que o rei Salomão construiu, porque essa é a ordem do templo celestial, del templo e essa é a espiritual mesma ordem de do Cristo, templo espiritual de que é sua Cristo, igreja. que é a sua igreja. es en el lugar santísimo del templo celestial que está Cristo como sumo sacerdote
É no lugar santíssimo do templo espiritual que Cristo está como sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada pessoa que o receba como Salvador. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, desse templo celestial e dessa ordem celestial, à qual os crentes em Cristo também pertencem, os quais foram lavados com o sangue de Cristo, foram feitos reis e sacerdotes para Deus, o nosso Pai Celestial. E também eles são juízes, porque Cristo é o juiz supremo. E Deus o colocou como juiz dos vivos e dos mortos. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 2 e 3, São Paulo nos diz: não sabeis que os santos julgarão o mundo e até mesmo aos anjos? Quer dizer que os crentes em Cristo pertencem a uma ordem celestial, do reino celestial, reino que será estabelecido aqui na terra. E, consequentemente, os crentes em Cristo, aqui na terra, serão reis juntamente com Cristo, porque Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele nos fez reis também para o nosso Deus. E de tudo que Cristo é herdeiro, nós, os crentes em Cristo, também somos. Ele nos fez sacerdotes dessa ordem celestial. Son hechos sacerdotes con Cristo, que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Foram feitos sacerdotes com Cristo, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, os crentes em Cristo são sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da ordem celestial. Por isso é que podem se apresentar diante do trono celestial com sacrifícios de louvores, com agradecimentos a Deus, no nome do sumo sacerdote de Melquisedeque, que é Cristo, o nosso Salvador. Por isso, em Colossenses capítulo 3, versículo 17, nos diz: tudo que fizerdes, seja por palavras ou por obras, fazei tudo no nome de Jesus Cristo. Em que podamos ser salvos. Capítulo 4, verso 12. Porque não há outro nome dado aos homens em que nós possamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. De modo que os crentes em Cristo pertencem à ordem de Melquisedeque, a qual cobre a ordem política do reino de Deus, a ordem espiritual ou religiosa e a ordem judiciária celestial. Recordem que no livro de Daniel, no capítulo 4, quando o decreto do céu veio para que Nabucodonosor fosse destituído temporariamente do seu reino e fosse colocado no pasto, comendo pasto como boi, foi dito que um espírito veio para que ele fosse como um animal por 7 anos. E pelo anjo foi dito a Daniel
que lhe trouxe a mensagem, los santos del Altísimo. Daniel a comunicou ao O rei sea que isso era por decreto las cosas en el dos cielo santos do Altíssimo, ou seja, tienen un orden, que as coisas hay un orden celestiais judicial en el cielo, têm uma ordem. Há uma ordem judiciária no céu, sacerdotal uma ordem sacerdotal del e uma campo ordem político. do campo También político. tenemos el caso de Micaías, Também tivemos o caso de Micaías, en donde él vio quando a ele Dios viu sentado en su trono Deus assentado no seu trono e viu anjos diante dele. y él preguntó, E lá ele fez uma pergunta a Deus y le fue contestado, e lhe foi nadie respondida. sabía cómo hacer, Ninguém sabia como fazer. de mentira, Porém, um espírito y de dijo que mentira él saiu iría, e disse sería que ele espíritu de mentira en los iria profetas e seria espírito de mentira nos profetas, sacerdotes de Baal y demás sacerdotes que eran e nos demais 450 sacerdotes, y 400 os quais eram o viceversa, 450 sacerdotes de Acera e 400 de Baal, ou vice-versa. para que fuera la guerra y muriera. E o espírito de mentira viria para enganar Acabe, para que fosse a guerra e morresse. Que Isso es quer dizer el que gobierna que no céu há uma ordem los celestial, destinos del planeta que é Tierra, quem por governa consiguiente, os destinos de la humanidad. do planeta Terra e, consequentemente, da humanidade. Recordem que as coisas que são Y las que no se vistas veía, dice, ¿dónde? foram feitas das En que não se Hebreos, via. capítulo 11, E onde nos diz verso 1 isso? al 3. Carta aos Hebreus, capítulo 11, O versículos sea 1 ao que 3. la dimensión Ou seja, invisible, que a dimensão invisível que esta dimensión existe primeiro que esta dimensão terrena, palpável. por consiguiente, desde el mundo de los Consequentemente, desde o mundo dos espíritos, o planeta Terra é para governado. decirlo más claro. Para fazer isso e dizê-lo mais claro, Encontramos en el libro del profeta Daniel, podemos ver no livro do profeta Daniel, en el capítulo 9, no capítulo 9 e também en el capítulo 8, no capítulo 8, vamos a ver lo que nos dice. vamos ver aqui o que foi dito. Capítulo 8, Daniel, capítulo 8. verso 15 en adelante dice, A partir do "Aconteció versículo 15. que mientras E yo, aconteceu que, havendo eu, Daniel, consideraba la visión tido a visão, y procuraba comprender, procurei o significado. y aquí se puso delante de mí Eis que se apresentou diante de mim alguém como uma semelhança de homem. vean, y es de otra dimensión, uno con la Vejam. apariencia de hombre, Era de outra dimensão, alguém com aparência de homem. Podemos dizer, um homem y muy importante, de outra dimensão. E muito importante. y una voz de hombre entre las riberas del E ouvi uma voz de homem Ulaí, entre as margens do Ulaí, que gritó, a qual gritou e disse: Gabriel, de la visión, dá a entender a este a visão. el ángel, o arcángel Gabriel, un hombre de otra dimensión. Por eso Gabriel significa O homem que apareceu era Gabriel, o anjo ou arcanjo Gabriel, um homem de outra dimensão. Por isso Gabriel significa varão de de otra Deus, dimensión. o varão de Deus de outra dimensão.
Ese es uno Esse é um de los que están dos que estão a la diestra, à a la direita siniestra de Dios. e à esquerda de Uno Deus. es Gabriel y el otro es Miguel. Um deles é Gabriel, o outro é Miguel. Vino luego cerca de donde E yo veio estaba, perto de onde eu estava, y con su venida me asombré. e ele vindo me y me postré amedrontei, sobre mi rostro, caí sobre o meu rosto. pero él me dijo, Mas ele me disse: entiende, Filho do homem, hijo de hombre. entenda. Está diciendo hijo de hombre a Daniel. E ele estava aqui chamando Daniel de filho do homem, porque filho do homem é título de profeta. Um profeta Hijo de hombre. é um filho do homem. Por eso ese título Por isso, esse título era usado por Jesús. foi usado por Y lo Jesus. llamaban hijo de hombre también. Também o chamavam Y filho cuando do él habla homem. de las profecías, E quando ele falava das profecias do último dia e para o último dia, que el hijo del hombre vendrá ele disse que o filho do homem virá en nubes con poder y nas gloria, nuvens com poder e grande glória, y vendrá con sus e virá ángeles. com seus anjos. Y dice también que la venida del hijo del hombre será E como também relámpago, diz que a vinda do filho do homem será como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente. Resplandecerá no ocidente. São Mateus capítulo 24, versículo 27. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión Mas ele me disse: Filho do es homem, para el entenda, tiempo del fin. porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Y mientras él hablaba conmigo, E estando ele falando comigo, caí dormido caí adormecido en tierra sobre mi com o rosto em terra. Cualquiera, ¿verdad? Qualquer um, não é verdade? Solamente del susto nada más. Somente por causa do susto e nada mais. Como quedaron dormidos los soldados que estaban a la puerta de la tumba de Jesús para evitar que alguien moviera la piedra. Miren, Ficou adormecido. parecieron dos Como ángeles ficaram adormecidos aqueles soldados que estavam na porta do túmulo de Jesus para evitar que alguém movesse a pedra. E vejam que apareceram y si dois eran Moisés y anjos, Elías, eran entonces que los provavelmente ángeles foram Moisés e Elias, ou se não foram Moisés e Elias, então eram os arcanjos Gabriel e Miguel. y él me tocó. Y me Ele, hizo porém, me estar en tocou pie. e me fez estar em pé. Le quitó el sueño. Y medio dormido, entre dormido y despierto, se levantó. Lhe tirou o sono. Ficou También dice en Efesios capítulo 5, verso 14. meio adormecido e meio acordado. Então se levantou. E a Escritura também nos diz na carta aos Efésios, ¿Y cómo se va a levantar de los no muertos? capítulo 5 e versículo 14. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A la vida eterna. E como se levantará En el tiempo de Adán y su descendencia uma pessoa dentre os mortos? está muerta. É que a humanidade está morta para a vida eterna, morreu para a vida eterna no tempo de Adão. Está muerto. E a sua descendência está morta para a vida por la vida eterna. temporal. Todo ser humano que nasce nesta terra está morto para a vida eterna. Y algunos Está piensan que vivo es todo somente para uma vida temporária, uma vida curta, que algumas pessoas pensam que é tudo de aprovecharla para hacer e a aproveitam de forma incorreta, ao invés de aproveitá-la para serem lavados pelo sangue de Cristo, serem cheios nacer do Espírito de Cristo e, consequentemente, nascerem de novo, nascerem na vida eterna, que é a vida que nos corresponde como filhos e filhas de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. É para isso que Deus nos mandou vivermos nesta terra. Não foi você quem quis viver neste tempo. no decidió nada. Você não decidiu nada. Deus decidiu isso. Y la decisión de Dios es E la a mejor. decisão de Deus é a melhor.
Y ahora cuando usted mira E este quando tiempo, você dice, olha "Gracias para a esse Dios tempo, você que nos diz: mandó a vivir graças a Deus que nos enviou para viver neste tempo final. y no en el tiempo E não naquele en que se lo tempo, echaban a los leones quando se lançavam as pessoas aos leões. y se lo echaban a los leones. E se as No para lançavam jugar aos con los leones, leões, ni para não era para brincar com os leões, nem para domesticar os leões, los senão leones era para que os leões as comessem. y como era el tiempo E como também era lá no tempo, de la etapa de las persecuciones, na etapa das una perseguições, etapa de mártires, uma etapa de tenía que mártires. ser así. E tinha que ser assim. La etapa del buey, Pois era a etapa do boi, que es animal de sacrificio. que é animal de sacrifício. Pero ahora estamos Mas nós en la agora etapa estamos del rostro de hombre, que na fue la etapa de não los do rosto do reformadores, homem, comenzando con Lutero y que Wesley, foi a etapa dos reformadores, sino começando que com Lutero, estamos en la Wesley, etapa del águila, senão que agora estamos na etapa da águia. y por consiguiente E, las consequentemente, as promessas promesas de las revelaciones de das profetas, revelações proféticas, porque el águila porque representa a águia representa profeta profeta, que ve más lejos que vê mais de lo longe que ven do que as demais aves veem, y que vuelan en las alturas e que voam celestiales. nas alturas celestiais. Y dijo, E disse: he aquí, Eis yo te que enseñaré, te farei saber. es maestro, É um mestre. yo te enseñaré. Eu te Tiene ensinarei. acceso al libro de la verdad. Tem acesso ao para livro da enseñar las verdade cosas de Dios, para ensinar as coisas a de los Deus mensajeros aos mensageiros que Deus envia à terra. ¿Cuántas veces habrá Quantas vezes enseñado a diferentes profetas ele terá ensinado para os sin ser diferentes mencionado su profetas nombre? sem que o seu nome fosse mencionado? Algum dia saberemos isso. Yo te enseñaré lo que debe ir al fin de la ira. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque eso es No tempo da para el ira, tiempo del fin. porque isso será para o tempo do fim. Y en el capítulo 9, Também no capítulo 9 do livro de Daniel, capítulo 9 de Daniel dice, verso 20 en adelante, no versículo 20 em diante nos diz: aún estaba hablando y orando, estando eu ainda y confesando falando el e pecado de orando, mi pueblo, e confessando o meu y el pecado, pecado, e o pecado aún estaba hablando y orando, do y meu confesando povo mi Israel, pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi e ruego lançando a minha delante de súplica Jehová, perante a mi face Dios, do Senhor meu por el Deus, monte santo, pelo monte santo do meu Deus, aún estaba digo, hablando en eu oración, ainda, cuando el varón Gabriel, estando falando que na había oração, visto en la visión, o homem al Gabriel que eu principio, tinha visto na minha visão no o sea, princípio, que había visto en ou el seja, capítulo 8, o que ele ahora tinha lo vuelve a visto ver. no capítulo 8, voltou a Que él vê-lo. había visto en la visión al principio, volando Que eu con tinha visto tristeza, na minha visão no princípio, veio voando como a la hora del rapidamente sacrificio de la e me tarde, tocou a hora do sacrifício da tarde. y me hizo entender. Ele me instruiu. Es también el que hace entender. Veja, ele também é aquele que dá a entender Y me hizo aos entender, profetas. y habló conmigo diciendo, E ele me Daniel, instruiu e falou comigo, dizendo: ahora he Daniel, salido para agora darte saí sabiduría para y te fazer entendimiento entender o sentido.
da sabiduría y entendimiento. Este ángel. Este anjo dá sabedoria e entendimento. Sabe Ele vem ensinando. los misterios Ele de sabe e Dios. conhece os mistérios de Tiene Deus. acceso al libro de la verdad. Tem acesso ao livro da verdade. Diz: Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E começou a mostrar-lhe as 70 semanas que estão determinadas para Israel. 70 semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, ou seja, sobre Jerusalém, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas mais 62 são 69 semanas. E isso até o Messias príncipe. Quando apareceu na semana de número 70. Porém, nessas semanas anteriores, ele já estava sobre a terra. Porém, seu ministério foi na semana de número 70. E depois das 62 semanas será cortada a vida do Messias, mas não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Foi por isso que Cristo morreu na metade da semana de número 70. Cada semana consta de 7 anos. Faltam para Israel 3 anos e meio para Deus tratar com eles. E são os 3 anos e meio que correspondem à grande tribulação do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 1 ao 14. Esse trato de Deus com Israel será. E esse trato de Deus com Israel será para esse tempo, quando Israel será visitado por Deus, sob esse espaço de tempo, quando os olhos de Israel serão abertos, em sua primeira venida foi Jesus. Para que o Messias foi Jesus na sua primeira vinda. Porém, tinha que ser assim, que não o vissem, para que pudesse ser realizado o sacrifício da expiação pelo pecado de Israel e de todo ser humano, para assim salvar Israel e salvar a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo disse: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho. Mas se cair na terra e morrer, muito fruto leva. Se Jesus não morresse, a humanidade teria de morrer pelos seus pecados. Mas Jesus ainda estaria vivo, caminhando aqui sobre a terra, porém solitário.
e no programa divino, que Jesucristo esté solo, não sino está que Jesus Cristo con esteja sozinho, todos los senão creyentes en él. com todos os No crentes es la nele. voluntad Não é a de vontade un agricultor de qualquer agricultor ter um grão de trigo na sua casa sem semeá-lo. sembrarlo, sabe que Ele va a morir sabe ese grano de trigo, Que esse grão pero de se trigo va a reproducir morrerá, ese grano de trigo. mas Quanto logo mais produzirá. la vida Se con ese reproduzirá em grano de muitos trigo, grãos de surja trigo en forma de una quando planta de trigo, a vida que está nesse grão de trigo nasça e surja numa forma de planta de trigo e produza muitas plantas de trigo. que A vontade de Deus muchos é ter hijos muitos filhos e filhas. e hijas. Eso es lo que Dios Isso desea, é o que Deus deseja, el tener muchos hijos, ter muitos filhos e filhas de y eso Deus. es por medio E isso é por del intermédio grano de trigo, el de Hijo de Cristo, o Dios. grão de trigo, o Filho de Deus, Se reproduce muchos que se hijos, reproduzirá em hijos, muitos filhos e filhas de Deus, y a través na e através da sua igreja. es la iglesia del Señor Jesucristo É na igreja do Senhor Jesus Cristo que nacen que los nascem hijos os hijas filhos de Dios e filhas de por medio Deus, de la vida de Cristo, el por Espíritu meio da Santo, vida de Cristo, o Espírito Santo, se o reproducen qual muchos se hijos, reproduz em hijas de muitos Dios, filhos y e eso filhas es de el Deus. nuevo nacimiento E isso é o novo para nascimento. entrar al reino Para de se Dios, entrar no reino de Deus, naciendo en el reino de Dios, nascendo no reino de Deus, o qual está na sua esfera y ese espiritual. es el ordil E esse é o aprisco do Senhor, donde Él onde Ele me colocó. ¿Y colocou. quién más? E a quem Cada mais? uno de ustedes A también. cada um de vocês também. Recordamos las palabras de Jesús Recordemos as palavras de Jesus em São João, no capítulo 10, quando disse: Eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, las cuales también as quais também devo oirán mi trazê-las, voz, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O pastor é Jesus Cristo. Él es el buen pastor. Ele é o Salmo bom pastor 23. do Salmo Cristo 23. mismo dijo, yo soy el buen O pastor. próprio Cristo disse: Eu sou o El bom buen pastor su pastor. vida da, E o bom pastor dá a sua vida pelas las ovejas que el ovelhas, Padre dio, y por ellas pelas ovelhas que o es Pai que lhe él deu. dio su vida en la cruz E foi por del elas que ele Calvário. deu a sua vida lá na Y cruz do dice, "Y oirán mi Calvário. voz". Ele disse: Elas ouvirão a minha voz, Oirán ouvirão el evangelio de Cristo, el o Evangelho de gracia, Cristo, o Evangelho da graça, sendo pregado, y lo e a recibirán fé de como Cristo Señor. nascerá em suas Y habrá almas, un rebaño receberão Cristo como del Señor Salvador. Jesucristo. Y habrá Haverá um pastor, rebanho, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Haverá um pastor. todos nosotros. E quem são as ovelhas? Todos nós. Vejam Él bem, también ele es também el Cordero de Dios, la é o oveja Cordeiro de que Deus, fue a ovelhinha colocada que foi colocada en sacrificio por todos em nosotros. sacrifício por todos nós. Por eso Juan el Bautista dijo, Por isso, João Batista el disse: Cordero de Dios Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do tenía mundo, que morir. e para Para que tirá-lo con su sangre, tinha su de morrer, sacrificio, quitar para que com seu sangue e com seu sacrifício tirasse o pecado original. por su propio pecado. E então, agora, cada pessoa responde pelo seu próprio pecado, não pelo pecado de Adão e Eva. Su sacrificio en la cruz del Cristo Calvario. já tirou isso com seu sacrifício na cruz do Porque Calvário. Cristo es, lo son también Tudo que los Cristo é, creyentes en él. os crentes nele também são. Él es el Cordero de Cristo Dios. é o Cordeiro de Los Deus. creyentes en él E os son crentes nele las ovejas são que el Padre dio as para ovelhas que o buscar Pai y lhe les deu, dé para vida que eterna. ele lhes busque e lhes Dice, dê a porque vida el Hijo del eterna. Hombre Ele vino a disse: buscar Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Él representó esas Ele personas representou en ovejas. essas pessoas em ovelhas. Si un hombre tiene 100 ovejas y se Eis que descarría homem una de ellas, Tem 100 ovelhas, no sale a e se buscarla, uma delas y se la encuentra, se desencaminha, entonces não vai ele reúne buscá-la? todos sus amigos, E se a encontra, então reúne todos os seus amigos, todos os demais pastores com as suas famílias, e se regozija en que había de que tenha encontrado a ovelha que havia se perdido,
porque não é a vontade do meu Pai Celestial que se perca um desses pequeninos. Não é a vontade de Deus que se perca uma dessas ovelhas, uma dessas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. Estas são as ovelhas, as pessoas que escutarão a voz de Cristo, o bom pastor. Por isso é que você está aqui hoje, escutando o Evangelho de Cristo sendo pregado, o qual é a voz de Cristo, chamando e ajuntando as suas ovelhas neste tempo final, como ele fez em outras etapas da igreja. Cristo é o nosso pastor. É o bom pastor, o pastor das ovelhas de Deus, dos filhos e filhas de Deus. Ele pastoreia esse aprisco, essas ovelhas, a sua igreja, por intermédio da sua manifestação em Espírito Santo, através dos diferentes mensageiros que enviou de era em era, de etapa em etapa. Assim como ele usou a Moisés para pastorear as ovelhas, o povo hebreu, depois usou a Josué, depois usou os juízes e os profetas, e também colocou Davi como o pastor do povo hebreu. Por isso é que, assim como Moisés, Davi também, eles foram pastores, representando Cristo, o bom pastor. E Deus pastoreia a seu povo por intermédio do seu Espírito. Eu lhes havia dito que o mundo visível, terreno e material é governado pelo mundo espiritual. Vejamos isso. No livro de Daniel, no capítulo 10, começando a partir do versículo 5 diz: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo. Seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram se escondendo. Vejam, um profeta está vendo todo esse mundo espiritual e os seus personagens. E as demais pessoas que estavam ali escutaram foi um ruído, porém não viram o que Daniel estava vendo. Fiquei, pois, eu só a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. O meu semblante transmudou-se em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Assim também se passou com São Paulo.
no capítulo 9 do livro dos Atos, y el capítulo 22 del Y libro de los Hechos y capítulo 26, também no capítulo 22 e capítulo su 26, experiencia. onde contou sua experiência. Pero el sonido de sus palabras verso 10. Y aquí Segue dizendo o versículo una mano me 10. tocó E eis e que hizo que me pusiese certa sobre mão me mis tocou e rodillas fez com que me y sobre movesse las sobre os meus palmas joelhos de mis manos. e sobre as palmas Y das me dijo, minhas mãos. Daniel, E me disse: varón Daniel, amado, homem muito amado, está atento a las palabras entende as palavras que vou te dizer, y ponte en pie, e levanta-te sobre os porque teus a ti he pés, sido enviado, porque a ti sou enviado. porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, E ele falando comigo esta palavra, levantei-me tremendo. entonces me dijo, Então me disse: no temas. Não temas, Daniel. Estaba asustado, Ele estava assustado. pero dice, no temas, Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde el principio, porque desde o porque primeiro desde el dia primer día, em que aplicaste dispusiste tu o corazón teu coração a entender compreender e a humilhar-te perante o teu presencia de tu Deus, Dios, fueron oídas as tuas palavras são y a ouvidas. causa de tus palabras, E eu vim por causa das tuas palavras. miren, la oración hizo Vejam que que Dios enviara un a ángel oração a fez Gabriel com que Gabriel Deus al ángel enviasse de las um anjo, revelaciones divinas. o anjo Gabriel, o anjo das revelações divinas. Mas el príncipe del reino Mas de o Persia príncipe do reino da Pérsia se me opuso durante me 21 resistiu días. 21 dias. Pero aquí Miguel, E eis uno que de los Miguel, principales dos príncipes, primeiros príncipes, vino veio para ayudarme. para me Y ajudar. quedé allí con los reyes de E eu Persia. fiquei ali com os reis da Pérsia. Ahora vean Então observem cómo desde otra dimensión como as coisas nesta terra en esta tierra. são dirigidas desde outra dimensão. Por eso Gabriel Por isso, Gabriel sabía todas las cosas que iban a suceder. sabia de todas Y as le trae coisas la que profecía sucederiam a Daniel, e trouxe a profecia a Daniel daquelas coisas que sucederão e, sobretudo, das coisas que sucederão no tempo final. vean esos cambios Notem que essas mudanças de governo del reino de los gentiles, do reino dos de un gentios, imperio a otro mudando de um imperio, império a outro así, império, fue representado en la estatua o del que rey foi Nabucodonosor, representado na estátua do rei Nabucodonosor, com a cabeça de ouro que representava o reino de Nabucodonosor, ou o reino babilônico, y los brazos depois de os peitos plata, e braços de prata, que representa el reino medo-persa, que representava o reino medo-persa, después, logo el vientre y los o músculos ventre de e bronce, músculos de bronze, que representa que el reino de representava o Grecia, reino da Grécia, com Alexandre o Grande. las Depois piernas as de hierro, pernas de que ferro, representa el reino de que César, representava o reino dos Césares, y los pies e de hierro, las piernas, los pies de hierro y de barro cocido, depois os pés de ferro e de barro, que representava o reino dos gentios, del reino de depois César. do reino dos Y Césares. eso es lo que queda del reino E isso é o que resta do reino dos de los gentios gentiles en la estatua del rey Nabucodonosor. na estátua do rei Y es lo que Nabucodonosor. se cumple E é o que se después del cumprirá reino. depois do reino dos Césares. Y E nós podemos ver encontramos que eso es lo que é isso, o que queda resta hasta el tiempo final. até este tempo Y final. Por la isso, piedra no cortada de manos a pedra não cortada por mãos, que é Cristo na sua en el vinda, tiempo del Imperio Romano, lá no tempo do Império Romano, a o las que correspondeu piernas às pernas de de ferro, hierro, no destruyó al reino romano, ele não destruiu o reino sino que romano, el reino romano senão que o reino romano crucificó o crucificou a petición a pedido de los líderes religiosos dos y del líderes pueblo religiosos que e no do estuvo povo, de acuerdo con Jesús, que não y pidió esteve su de muerte. acordo com Jesus
en la cruz e del assim Calvario. pediram a sua morte na cruz do Calvário. Pero todo eso estaba en el programa Mas divino. tudo isso estava no programa divino. Y ahora cuando E quando el rey Nabucodonosor o rei Nabucodonosor esa piedra viu cortada de manos essa viviendo, pedra não cortada por mãos vindo e ferindo a estátua de hierro y de barro cocido, nos pés de ferro de lo que barro, luego también o que também depois Daniel lo que había visto pôde Nabucodonosor ver en su sueño, no ahora que se tinha presenta visto Daniel en visión, Nabucodonosor no seu sonho, y Daniel ve la estatua y ve esa e isso lhe estatua, foi apresentado a Daniel em visão. la piedra Daniel cortada de viu a manos, estátua e viu essas etapas. Viu a pedra não cortada por mãos vindo diretamente aos pés de ferro de barro. la E o que ele segunda estava venida de vendo? Cristo, Estava vendo a segunda vinda de Cristo no tempo dos los pés pies de hierro y de barro de cocido ferro del e de reino barro de los gentiles. do reino dos Daniel, gentios. capítulo 2, versos Daniel, no capítulo 2, al do versículo 30 ao 45. ahí está Aí está la visión, a visão de Daniel. por lo que se puede ver. Era E esta visão, pelo que se pode observar, Gabriel, era dada pelo anjo Gabriel. aunque Embora no está mencionado el não nombre esteja mencionado o seu en nome las otras visiones, nas outras visões. en las visiones que está mencionado el nombre, Nestas visões em que esteve mencionado de o la seu revelación nome. divina, el ángel que tiene el E conocimiento assim de lo podemos está ver que escrito é en el o libro anjo de la verdad. da revelação divina, o anjo que tem o conhecimento do que está escrito no livro da verdade, e quando necessita de ajuda, ele tem ao arcanjo Miguel, Recuerden, o anjo ou arcanjo que está a favor do povo así hebreu. como Lembrem-se de que isto é conhecido também do mesmo la modo mayor parte de las como naciones cada nação ou a maioria das nações tem como um su anjo protector. como seu anjo protetor. Pois observem, El ángel más importante o anjo mais que importante, tiene Israel Israel, tem el arcángel Gabriel con o su arcanjo poderoso Gabriel com seu poderoso ejército. exército. Y Gabriel E Gabriel te ayuda a Miguel, ajuda y a Miguel ayuda Miguel. Gabriel. E Miguel ajuda Gabriel. Y estos ángeles tienen que ver Estes con el anjos reino de Dios. Tem a ver com o reino Y de para Deus. el establecimiento del reino de Dios, E para o estabelecimento do reino de Deus, esses anjos com seus estos exércitos ángeles tienen que ver estarão también em ação. con Esses anjos têm a ver el também pacto que le fue dado com en o el monte pacto que Sinaí foi dado a Moisés Moisés para lá el no pueblo Monte hebreo. Sinai Allí para o estaban povo estos hebreu. ángeles también. Ali esses anjos também estavam. Dice, "Mas el príncipe de la Ele reino disse aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. O sea que Ou seja, tuvo que detenerse, venía con la que teve que se para deter. darle Ele vinha para dar a informação a Daniel lo que requería y que oraba por el pueblo y por él, pero se detuvo una paradita em para que ele resolver el problema requeria de Persia. e orava pelo povo e por Vamos a ele. ver lo que nos dice. Porém, este se deteve, uma parada para resolver um problema lá na Pérsia. Vamos ver o que segue dizendo. Pero aquí, uno de los principales de príncipes, recuerden que en el mundo E eis que espiritual Miguel, um dos primeiros hay príncipes, principados, recordem que no mundo espiritual há principados, há príncipes, arcanjos, su dominio, que têm o seu domínio, tienen sus huestes têm as celestiales suas hostes y celestiais gobiernan. e governam. También está el príncipe de las tinieblas, Está também o príncipe das el trevas, enemigo de Dios. o inimigo de Deus. Eso es Isso el é mundo de los no espíritus. mundo dos espíritos. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. E eis que Porque Miguel, allí um dos primeiros el rey de príncipes, Persia, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da reyes Pérsia. de Persia. He venido para hacerte saber Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias.
pasar a la Agora vamos passar para o capítulo 10 de Daniel, no versículo verso 16 en adelante dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, 18 em diante diz: E aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. el ángel Gabriel, el mismo, E quem é que tinha a semelhança de homem? O arcanjo Gabriel. y le dijo que O mesmo que apareceu ao sacerdote Zacarias un hijo, e lhe disse que ele teria um el filho sacerdote Zacarías y su com a sua esposa esposa Isabel, los cuales ya eran ancianos, os quais já eram anciãos. y por dudar, E por Zacarias duvidar, dicho el ángel, duvidar do que o anjo lhe dissera, por dudar, este lhe disse: hasta que Agora se tu cumpla ficarás lo que mudo te dije. por duvidar, Y le dijo, yo soy Daniel, até que se cumpra o que te disse. E lhe disse: Eu sou Gabriel que assisto diante da presença de Deus. si no es por Ali ele se la identificou. incredulidad, E se não é no se tenía que identificar, por causa da incredulidade, pero fue una bendición. não teria que se identificar, Cuando mas nació el niño, foi uma bênção. E quando o menino nasceu, então Zacarias voltou a y le falar. aparece la Virgen María, E depois apareceu para a Virgem Maria esse anjo Gabriel, dando-lhe a notícia de que teria um filho e lhe poria por nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, reinará sobre Israel e sobre a casa de Israel para sempre, e seu reino não terá fim. Lhe dará o trono de Davi. Vean el arco. Cuando Vejam que vemos Quando en la escritura vemos na Escritura al ángel o arcángel Gabriel o arcanjo aparecer, Gabriel algo aparecer, grande está por suceder. algo grande está por acontecer. Dice el reverendo William Branham, E o reverendo William Branham Gabriel disse: anunció o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo la segunda e venida de anunciará a segunda vinda de Cristo. Anunció la primera venida de Cristo Ele anunciou a primeira vinda de Cristo para a Virgem Maria. y E a Virgem la Maria Virgen María representava representa a iglesia novia a del igreja Señor noiva Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. ¿A quién le va a anunciar la segunda venida? Pues, E a quem ele anunciará a segunda vinda a la de iglesia Cristo? novia del Señor Pois Jesucristo. a quem está A ella será representada na Virgem Maria, revelada a igreja segunda noiva do Senhor Jesus venida de Cristo. Cristo. Será revelada a ela a segunda vinda de Cristo. La transformación, E isso lhe dará fé para ser transformada, para ir ir con Cristo a la com cena Cristo del à buen ceia Cordero. das bodas do Cordeiro. La Virgen María pregunta, ¿cómo será A eso? Virgem Maria lhe perguntou: Como será isto? Pois não conheço o varão. El ángel le dice O anjo lhe que su disse pariente Elizabeth que sua prima Isabel ya es el sexto mes já estava de estar embarazada, la que no sexto mês de gravidez, estéril, pois a chamavam no de podía tener estéril, hijos. que não E podia já ter anciana. filhos. E ela já era anciã. Ya con E como se veria uma anciã mujer muy grávida? bonita, muy hermosa, Se deve y ver con muito su bonita, corazón y su mente y su muito alma formosa, llena de fe. com seu coração, sua mente e Assim sua se alma veia cheia de Isabel. fé. Assim, E assim Isabel se se veia. via, e seguramente Sara foi Sara também. rejuvenescida. Porém, Sara foi rejuvenescida, uma jovem, Y habrá un joven teniendo un niño. e haverá uma jovem tendo um filho. Ahora, ¿cómo será esto? No Mas fue como será incredulidad. isto? Perguntou. E Como não será foi que eu tenho que incredulidade. Como será isto? O que é que eu tenho que fazer? O anjo lhe disse: El Espíritu Santo vendrá O sobre Espírito ti, Santo virá hará sobre ti, sombra sobre ti, fará sombra sobre ti, y vas a concebir, e tu conceberás, e terás um filho. pariente Elizabeth ya tiene E a 6 sua meses prima Isabel de haber concebido, já está grávida para no tener un sexto niño, mês, porque no hay nada imposible para Dios. e terá um Y como no hay filho, nada imposible porque para não há Dios, nada impossível para Deus. la iglesia del Señor E como não há nada impossível representada para na Virgem Deus, Maria, a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada na Virgem a Maria, tener niños, hijos, con terá cuerpos filhos glorificados
com corpos glorificados, eternos, imortais, y va a recibir, e receberá o Filho prometido, a segunda vinda de Cristo para o último dia, do qual não se pode falar muito claro, para que não haja imitações, para que não surjam imitações. Mas recordem que tudo será cumprido na igreja e com a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Isso dará fé aos crentes para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso está ligado ao que o reverendo Lembrana chamou de a terceira etapa, onde o que foi visto parcialmente manifestado no reverendo Lembrana, esse poder divino falando a palavra e as coisas sendo criadas, será manifestado em toda a sua plenitude no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da visão do quê? Da tenda, pelo qual a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando neste projeto divino, onde haverá uma grande bênção da parte de Deus, através de Cristo em Espírito Santo, no meio da sua igreja no último dia. Por isso, o cumprimento da visão da tenda não podia surgir em outras eras, embora o reverendo Lembrana quis tornar essa visão uma realidade. Mas essa bênção não lhe foi concedida, porque isso é para o tempo da era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, que também é na igreja como templo espiritual, a era do lugar santíssimo. E o lugar santíssimo era de ouro por dentro e por fora. Portanto, a era do lugar santíssimo da igreja é de ouro. O ouro representa a divindade. A divindade manifestando-se por dentro e por fora. E lugar para Deus se manifestar-se em toda a sua plenitude. Uma obra e lugar para Deus se manifestar em toda a sua plenitude, pelo qual há grandes bênçãos prometidas para a igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia, nessa era de ouro, onde também a misericórdia de Deus estará para todos os crentes em Cristo, a tal grau que a misericórdia de Deus será estendida para os crentes em Cristo para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque eles foram lavados pelo sangue de Cristo, já não têm pecado e, consequentemente, não há motivo para que estejam aqui na terra passando pela grande tribulação, porque a grande tribulação será para a purificação, para purificar os judeus, os 144 mil, para purificar as virgens insensatas e purificar o planeta Terra, para que esteja apto para o reino do Messias. A importância de ter a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus no último dia, dentro do novo pacto que Cristo estabeleceu. E assim, estarmos cobertos com o sangue do novo pacto. E já para terminarmos, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, nos diz: Ora, o Deus de paz que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas.
Jesucristo. Quem é o grande pastor das ovelhas? Jesus ¿Y cuál es Cristo. la sangre del pacto E eterno? qual é o sangue do pacto eterno? O sangue de Cristo, o nosso Salvador. Y es E é por medio por dentro del pacto e eterno por meio do pacto eterno que la misericordia de Dios se extiende a la persona que a misericórdia de Deus se estende à pessoa que recebeu Cristo como Salvador. bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. É limpa com o sangue de Cristo, batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo a batiza com o Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento nessa pessoa. E assim ela recebe a misericórdia divina, a misericórdia de Deus, que é tão importante, tan esencial para cada tão essencial para cada ser humano. la vida pierde su valor. El salmista Sem a decía misericórdia de Deus, a vida perde o seu valor. que la misericordia de O Dios salmista es mejor dizia que a misericórdia de Deus é melhor Por lo tanto, que a vida. Portanto, la misericordia de Dios a misericórdia de ha sido Deus extendida foi estendida a todos sob o los novo que pacto reciben a para Cristo como todos Salvador, os que receberam Cristo como Salvador, que foram lavados com o sangue de Cristo, limpiados de todo pecado, que foram limpos de todo pecado com o sangue de Cristo, foram batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo os batizou com seu Espírito e nasceram de novo, nasceram no reino de Deus e vieram a formar parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se houver alguma pessoa aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador, para obter a misericórdia de Deus, poderá fazer isto nesses momentos. Estaremos orando por você. Pode passar até aqui na frente e oraremos por você. Para os que estão presentes aqui e os que estão também em outras nações. E as crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. O mais importante na vida é a salvação. E há somente um só Salvador. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. Nenhuma pessoa pode te salvar, com exceção Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que morreu por nós na cruz do Calvário, para que, assim, a misericórdia de Deus fosse estendida até nós. A vida eterna é o mais importante para todo ser humano. Se a vida física mortal temporária é importante, muito mais a vida eterna. Sem vida, nada tem valor. Nem sequer a comida, porque sem vida não podemos comer. Temos de estar vivos. E como será quando estivermos com vida eterna física em corpos eternos, imortais e glorificados, como o do Senhor Jesus Cristo? Será bilhões de vezes mais glorioso do que você e eu possamos imaginar. A vida eterna para cada creyente es el motivo por lo cual o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz do Calvário é a vida eterna para cada crente, para nos dar a vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode dar vida eterna para outra pessoa. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 10 ao 13, nos diz:
el discípulo amado Juan, João, o discípulo amado, el que cree en el Hijo de Dios, tiene nos el disse: testimonio en sí mismo. quem crê no Filho El de que Deus no cree a Dios, tem o le ha testemunho em hecho si mesmo. mentiroso. Quem a Deus El que não no crê, cree en el mentiroso o testimonio que fez, Dios ha dado porquanto não creu no acerca de su Hijo. testemunho que Deus deu Y este de es seu el Filho. testimonio, E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Y esta vida E esta está en vida su Hijo. está em seu Filho. El que tiene el Hijo, Quem tem o Filho tem a vida. el que no tiene el Hijo de Quem Dios, não tem o Filho de Deus não tem a vida. el que no tiene a Cristo, no tiene Quem la não vida tem eterna. Cristo Lo que tiene es una vida temporal, não que tem se le va a vida terminar eterna. y no sabe cuándo. O que a pessoa tem Se les acaba la vida siendo bebés, é uma vida temporária que acabará e não sabe siendo quando. jovencitos, Porque para umas pessoas a vida se acaba sendo bebês ou sendo criancinhas, usted no sabe ou sendo jovenzinhos, adultos, ou sendo anciãos. Você não sabe quantos dias você viverá nesta terra, neste corpo mortal temporário que você tem. por eso es tan importante asegurar Por isso é que é tão que la importante misericordia de garantir Dios sea extendida a nosotros a a través misericórdia de recibir a sendo Cristo estendida como para Salvador nós, através de recebermos Cristo como nosso Salvador e, consequentemente, entrarmos no novo pacto para obtermos a vida eterna. É assim como garantimos o nosso futuro eterno com Cristo na vida eterna. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre Estas coisas os escrevi a vós, os que para que credes, sepáis que tenéis vida eterna. Y no para nome que do creáis Filho de en el Deus, nombre para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de que Deus. tenemos vida eterna. A boa notícia para os crentes em Cristo é que nós temos a vida eterna, Salvador. outorgada Recordamos por las Cristo, palabras de San Juan, o nosso Salvador. capítulo 3, verso 16. Recordemos as Porque de tal palavras manera no amó capítulo Dios 3 al de mundo São João, versículo 16. a su Hijo Porque unigénito, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas obtenha a vida eterna. estamos vivos, pero necesitamos Estamos que la conscientes misericordia de de que Dios estamos se extienda vivos, a nosotros. mas Y eso necessitamos ocurre da recibiendo misericórdia de Deus nuestro único y estendida até suficiente nós. Salvador, E isso ocorre que no aprovecha la aceitando-o oportunidad que como tiene nosso en esta único e tierra, suficiente Salvador. pierde la oportunidad Quem não aproveita a oportunidade que tem eternamente vivendo con aqui na Cristo terra, en tu perde a reino. oportunidade de viver eternamente com Cristo no Por seu eso reino. en San Marcos capítulo 16, Por isso, versos 15 al 16 dice em São Marcos, no capítulo a sus discípulos, id 16, versículos 15 ao 16, y predicad el Cristo evangelio falando aos seus a discípulos toda disse: criatura. Ide El que por todo o creyere mundo e pregai o y fuere evangelho bautizado a toda será criatura. salvo, mas el Quem que no crer e creyere for batizado será salvo, condenado. mas Ese quem não dejará crer de existir. será Se condenado. conformó con la vida temporal Esse y deixará no de le dio existir. importancia Conformou-se com a vida temporária e não deu importância à oportunidade que tinha de viver eternamente por meio de Cristo, o nosso Salvador, en su nombre, crendo em Cristo, sendo batizado na água no seu y nome, producir en él nuevo Cristo, nacimiento, y así lhe batizando com Espírito Santo e fogo, produzindo o novo nascimento, e assim nascerá na vida eterna com Cristo, em seu reino no tiene que ir a eterno. una universidad Tão para simples assim. aprender A pessoa não tem que ir a uma universidade para aprender como receber a vida eterna. haciendo la fe de Cristo É en su ouvindo o corazón, Evangelho de en su Cristo, alma, a fé de Cristo nascendo em seu coração e em sua alma, recibiendo dando como su testemunho único público da y sua fé em Cristo, suficiente recebendo-o como seu único Vamos a e estar puestos en pie suficiente para orar por las Salvador. personas que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, en este lugar y también en Vamos los ficar em demás pé países donde Para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, personas, almas, para recibirlo como aqui su neste lugar, e suficiente também Salvador y obtener nos demais la países misericordia de Dios onde a través de pessoas Cristo estiveram vindo aos nuestro pés de Cristo. Salvador.
almas para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador, e assim obter a misericórdia de Deus, por meio de Cristo, o nosso Salvador. Padre Celestial, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, Com as nossas mãos levantadas aos céus para que Cristo están recibiendo a Cristo e como com os único y nossos olhos suficiente fechados. Te ruego los recibas en tu reino. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dês a vida eterna, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração, todos os que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda e creio no Teu nome como o único nome em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como o único sacrifício da expiação pelos meus pecados e pelos pecados de todo ser humano. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água, no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora, com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Vocês me dirão, Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando podem me batizar? Eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ordenou o batismo na água no Seu nome, para todas as pessoas que escutarem o Seu Evangelho e crerem e o receberem como Salvador. O batismo na água é tipológico, simbólico. A água no batismo não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo quando João Batista estava pregando e batizando lá no Jordão, entre as pessoas que chegaram e entraram nas águas do Jordão para serem batizadas por João Batista, Jesus foi uma delas. Ele veio desde Nazaré até a Judéia para ser batizado por João, para que João o batizasse. E quando Jesus entrou nas águas do batismo e correspondeu a Jesus ser batizado, João o viu e disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti. Tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E quando saiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre Jesus. João viu isso e disse: este é o meu filho amado. O identificou, porque João viu e ouviu isso. Então disse: aquele que me mandou batizar me disse: sobre quem tu vejas o Espírito Santo vir sobre ele, esse é ele, esse é o Messias. Esse é a quem tu estás preparando o caminho. E João disse: eu o vi
venida. o identificou como Messias. Esse é o homem que viria depois de mim. Jesus. Esse é o Messias. João foi o precursor Tuvo do necesidad Messias de ser bautizado na sua por Juan primeira el Bautista. vinda. E se Jesus tuvo necessidade de ser bautizado, quanto mais nós E vejam bem teremos necessidade que Jesus de teve ser necessidade bautizados em água, de em ser nome do batizado Senhor. por João, Esse o Batista. mandamento E se Jesus teve nosso necessidade de ser Jesucristo, batizado, el muito qual mais nós temos está sendo necessidade cumprido de sermos batizados na por água, todos los no que nome reciben a do Cristo Senhor. como su único É um mandamento do Senhor Jesus Cristo, o qual esteve sendo cumprido el día de por Pentecostés. todos os que receberam Cristo como seu único e suficiente A San Pedro predicando, Salvador. luego de ser lleno del Nós Espíritu podemos ver Santo, que no dia de Pentecostes, miles de personas, 3.000 personas recibiendo a Cristo como São Salvador. Pedro pregando, depois de estar cheio do Espírito Santo, Ese capítulo e 2, milhares de verso 36 pessoas, en adelante, 3.000 pessoas, del libro de los Hechos, estiveram recebendo Cristo el como día de Salvador. Pentecostés, San Pedro hablando allí dice, sepa, pues, E no livro dos Atos, ciertísimamente toda la no casa de capítulo Israel, 2, que verso este Jesús, 36 a em quien diante, vosotros crucificasteis, São Pedro, nos falando ha ali no hecho dia de Señor Pentecostes, Cristo. ele disse: Al oír esto, se Saiba, confundieron pois, de com corazón, certeza, y dijeron toda a Pedro y casa los de otros Israel, apóstoles, que a este vamos, Jesus a quem hermanos, vós que crucificastes, Deus o Pedro fez dijo, Senhor e arrepentíos Cristo. y E bautícese eles, cada ouvindo uno de isto, vosotros compungiram-se em seu en el nombre coração de e Jesucristo, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: para O perdón que de los faremos, pecados, varões e irmãos? que recibiereis el don Pedro del lhes Espíritu disse: Santo, Arrependei-vos porque para e vosotros cada um de vós seja es la batizado promesa, no nome de y Jesus para Cristo vuestros hijos, para o perdão y para dos todos los que pecados están lejos, para cuantos e el Señor recebereis o nuestro dom Dios do llamare. Espírito Santo. Y con Porque a otras muchas promessa palabras vos diz respeito a vós, testificaba a y vossos les filhos exhortaba, e a diciendo, todos os que "Sed estão salvos longe, desta perversa a tantos generación". quantos Deus, Assim que o nosso os que Senhor, receberam, chamar. los que le E recibieron, com muitas outras palavras así que los que testificava recibieron su e palabra, lhes exortava, fueron dizendo: bautizados, Salvai-vos desta y geração se añadieron perversa. aquel día como 3.000 personas. De modo que os que receberam Que sua recibieron la palavra ese día de Pentecostés, cuando Pedro foram predicó, batizados y recibieron a Cristo e se como Salvador. acrescentaram naquele dia Eram bautizados quase 3.000 como pessoas. 3.000 personas. El mismo día, Os que receberam a palavra nesse dia de Pentecostes, quando Pedro pregou, receberam Cristo como Salvador e foram batizados quase 3.000 pessoas no mesmo dia. Porque depois que a pessoa escuta o Evangelho, a palavra de bênção e de salvação, recebe Cristo como Salvador. E o próximo passo qual é? É ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus logo batize a pessoa com Espírito Santo e fogo, como se passou com Jesus, que foi batizado por João, e em seguida o Espírito Santo veio sobre Jesus. Assim é para todo ser humano. Primeiro é ouvir a pregação do Evangelho, aceitar Cristo como Salvador, ser batizado na água no nome do Senhor, e depois Deus batizará a pessoa com o Espírito Santo e produzirá nela um novo nascimento. Portanto, vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, e que a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de vocês, sob o novo pacto. Deixo aqui com vocês o ministro presente, para que eles mostrem como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos, que a misericórdia de Deus e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com todos vocês aqui agora, o ministro presente.